O que esperar após uma cirurgia de joelho? Fiz uma cirurgia de joelho, eu vou fazer uma cirurgia de joelho. O que eu tenho que esperar desse pós-operatório? O que me aguarda? O que vai acontecer? Nesse vídeo, eu vou te explicar o que você vai sentir, o que vai acontecer no pós-operatório e o que você vai precisar fazer. Meu nome é Maria Carolina, eu sou fisioterapeuta especializada em ortopedia, com aprimoramento em joelho e quadril, e atendo pacientes com pós-operatório de joelho há mais de 5 anos. Bom, a cirurgia, ela é indicada, quando o paciente ele tem ou uma lesão de alguma parte ali, por exemplo, lesão do ligamento ou do menisco, ou ela tem uma artrose, uma degeneração da articulação. Então, a cirurgia, ela é indicada, ela serve para restaurar a sua articulação, o seu joelho. Quais são as cirurgias que existem, as mais comuns de joelho? É a cirurgia de LCA, de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Cirurgia de menisco, seja a retirada de uma parte do menisco, que está lesionado, ou a sutura, que é a costura ali do menisco lesionado. E temos também a prótese de joelho. Temos outras cirurgias para reconstruções de outros ligamentos, mas o mais comum é o ligamento, o LCA. E, para casos de degeneração, a prótese. Claro que existem outras cirurgias, mas essas são as mais comuns, as mais indicadas. O que você deve esperar, ao fazer uma cirurgia de joelho? Bom, primeiro ponto é que você deve esperar que você fique bem após a cirurgia, mas claro, desde que você realize uma reabilitação, uma recuperação pós-operatória com fisioterapia. A cirurgia sem a recuperação com a fisioterapia não vai ter bons resultados, você não vai ter um joelho novo de novo se você só fizer a cirurgia sem a recuperação com a fisioterapia, e você vai entender melhor o porquê, porque eu vou te contar o que acontece depois da cirurgia. Após a cirurgia de joelho, existem alguns sintomas, algumas alterações que acontecem, que você sente, que você apresenta ali, depois da cirurgia, tá? Bom, para entender, a cirurgia, ela é uma coisa boa, quando ela é indicada, ela serve para restaurar seu joelho, mas não deixa de ser um processo inflamatório ali. Por quê? Uma agressão, pro joelho, porque tem o corte, da pele, o corte ali das estruturas, do tendão, tem ali, o cirurgião entra ali com a ferramenta lá da artroscopia, mexe ali, no caso do LCA, tira uma parte do tendão, para fazer o enxerto, para fazer o novo ligamento. No caso da prótese, corta ali o pedaço ali da articulação do osso, e da cartilagem que está degenerado para colocar a prótese. Então, é uma agressão ao joelho. E isso leva a um processo inflamatório, assim como todas as agressões, lesões no nosso corpo, tá? E aí, com esse processo inflamatório, o que você deve esperar? Que é comum, tá? Não acontece só com você. É o processo que deve ser esperado após passar por uma cirurgia no joelho. Então, devido a esse processo inflamatório, dessa agressão da cirurgia, normal, a cirurgia ela corta, ela mexe ali, o seu joelho ele vai ficar inchado, ele vai ter um inchaço, todo o processo inflamatório causa um edema, um inchaço ali da articulação. Além disso, você vai apresentar uma inibição muscular, principalmente da sua musculatura da coxa, do quadríceps, com uma resposta, assim, um reflexo do nosso corpo. Então, com o joelho, dolorido, inflamado, o nosso cérebro entende, bom, não posso mexer aquela área machucada, vamos proteger, então vou desligar a musculatura. E aí gera esse desligamento, essa inibição muscular. Então, não é exatamente que você perdeu massa muscular da noite pro dia. Então, antes da cirurgia, ok, passei pela cirurgia, quando eu olho para minha perna tá muito mais fina. É por causa desse processo da inibição, do cérebro desligar ali algumas fibras, as fibras musculares, para proteger o joelho. E essa inibição muscular, ela gera uma sensação de falta de firmeza, Você realmente perde a firmeza ali para apoiar, para descarregar peso no joelho, para andar, tá? E aí, tanto o inchaço, e a dor, também é comum sentir dor por causa do processo inflamatório, junto com essa inibição muscular, vai fazer com que você não consiga andar bem nos primeiros dias. Então, por mais que você possa andar, então no caso, da cirurgia de LCA, ou cirurgia de meniscectomia, que é quando tira uma parte do menisco, ou até mesmo a prótese, dependendo do tipo de prótese, do tipo de fixação dessa prótese, é permitido que o paciente ande, que descarregue o peso. Mas a gente geralmente recomenda que ele use um dispositivo auxiliar, por exemplo, um andador, uma muleta, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, em torno de 2 semanas. Aí
com a prótese, né? Também depende da idade do paciente. Geralmente, pacientes que fazem prótese são pacientes mais idosos, depende muito do equilíbrio desse idoso, enfim. Mas em torno ali das 2 primeiras semanas, nas próteses 3, enfim. Exceto, né, com exceção da sutura da costura do menisco, que aí a gente tem que proteger essa costura e aí não pode descarregar peso por um mês e 2 semanas, tá? Então a gente recomenda esse dispositivo auxiliar justamente por causa dessa falta de firmeza que você vai ter, né? Por conta dessa inibição muscular do quadríceps, tá? Então, esses são os principais pontos que você deve esperar, que provavelmente vai acontecer com você após a cirurgia de joelho. Inchaço, dor e essa inibição muscular que vai levar aí uma dificuldade para você andar, conseguir descarregar peso normal, ter firmeza no joelho. Inclusive, se você passou ou vai passar por alguma cirurgia de joelho, curte esse vídeo, né? Compartilha com quem você conhece que vai passar por isso e se inscreve no nosso canal, porque aqui eu sempre coloco conteúdos sobre pós-operatório, recuperação, né, pós-cirurgia, lesões, né, sobre recuperação pós-lesões de joelho. Então se inscreve no nosso canal e acompanha os nossos conteúdos. Bom, e o que você deve fazer após a cirurgia de joelho para minimizar, né, para controlar, para recuperar essas alterações que acontecem? Em primeiro lugar, obviamente, fazer a fisioterapia, uma fisioterapia especializada, né, com um profissional especializado que vai entender exatamente quais técnicas, quais exercícios podem ser feitos para melhorar tudo isso e que ao mesmo tempo respeitem a cicatrização da cirurgia, né, os cuidados que aquela prótese ou com aquele novo ligamento vai precisar. E aí, em casa, algumas dicas para vocês fazerem para conseguir controlar esses sintomas, essas alterações. Então, primeiro, fazer uso do gelo, né? Fazer a crioterapia logo após a cirurgia. Ele chegou em casa, já começa a fazer. Então, colocar, né? Tem algumas bolsas de gelo, né? Que você encontra na Amazon, no Mercado Livre, enfim, que são próprias, né? Para você colocar o gelo dentro, né? Um saquinho. Tem lá, você abre, coloca o gelo dentro, fecha, são muito boas. Mas se você não tiver, dá para fazer o método tradicional, que é pegar cubinhos de gelo e colocar num saquinho de cozinha, enfim, e colocar no joelho. Só cuidado para proteger sua pele, para não queimar. Protege com um paninho bem fininho ou com papel filme e coloca o gelo ali. Essas bolsinhas, que já vem prontas, né, que você só coloca o gelo, as bolsas próprias para gelo, geralmente não queimam a pele, elas já protegem bem. E aí você vai colocar o gelo ali, envolvendo bem o seu joelho, a parte da frente do seu joelho ali, né, ao redor da patela, vai envolver bem. Ideal é envolver esse gelo contra o seu joelho, né, com uma faixa, alguma coisa que prenda bem, que deixa bem em contato com o joelho, para ele não ficar assim só em cima. Ele tem que, realmente o gelo tem que ter bastante contato ali com o joelho, né? Tem que ter uma compressão, vamos dizer assim. E deixar esse gelo ali por 20 a 30 minutos. E aí pode fazer 4 vezes por dia, até 5 vezes por dia, tá? E preferencialmente fazer com o joelho esticado, mantendo o joelho esticado. E de preferência com a perna até mais elevada, né? Se você conseguir fazer deitado com a perna elevada e mantendo o joelho esticado, ideal, porque aí essa posição também vai ajudar ali na drenagem, na circulação. Uma outra conduta que você pode fazer é fazer movimentos com o pé, né, de dobrar o pé para baixo, acelerar o carro e voltar várias vezes, né, 1 minuto, descansa, faz de novo para ajudar na questão da circulação. Tá? Pode fazer enquanto tá fazendo gelo ou depois, tá? E uma outra coisa que você deve fazer é não ficar muito tempo parado, só sentado ou deitado, né? Então tá na sua casa, vai na sala, da sala pra cozinha, pro banheiro, dá uma voltinha, tá mais tempo sentado, pega o seu dispositivo auxiliar, andador, muleta, e anda um pouquinho, tá? O fato de não ficar parado e andar um pouco, claro, com o dispositivo auxiliar, vai te ajudar a não ter mais ainda essa fraqueza muscular, não só do quadríceps, né, da musculatura da coxa que fica inibida, mas dos outros músculos, né, da sua perna de forma geral. Então, se manter ativo é importantíssimo. Além disso, né, se manter ativo vai ajudar a diminuir as complicações vasculares, né, circulatórias, como, por exemplo, ficar com trombose ou a perna inchar, não só o joelho, mas a perna ficar inchada, tá? Isso é muito importante, tá? Mesmo com a cirurgia, se manter ativo. Claro que não é para ficar andando o dia inteiro, andando na rua. Tô falando isso. Tô falando andar
pela casa, sempre que puder, levanta um pouco, dá uns passos, dá uma voltinha na casa, tá? Isso é super importante. E para inibição da coxa, né, da musculatura do quadríceps, um exercício simples que você pode fazer em casa é sentado no sofá ou na cama ou deitado, colocar, né, um apoio aqui no, imagine que aqui é o pé, aqui é a perna e meu cotovelo é o joelho. Coloca um apoio aqui, né, perto do calcanhar, deixa o joelho reto e aí contrai a coxa para empurrar o joelho para baixo, para esticar o joelho. Isso já vai ativar essa musculatura do quadríceps, vai ajudar a ativar de novo, né, a melhorar ali essa questão da inibição, tá? Bom, essas são as dicas simples que você pode seguir em casa para começar nessa recuperação pós-operatória, para melhorar essas alterações, né, que são esperadas após a cirurgia, tá? Claro que você precisa de um acompanhamento com o fisioterapeuta, tá? Não é só fazendo isso que você vai ficar 100%. Claro que tem toda a recuperação, né? Isso vai te ajudar, né, no edema, na inibição muscular, mas precisa de um tratamento fisioterapêutico adequado, tá? E, claro, precisa aí da evolução do tratamento, né? Um fortalecimento, um treino de equilíbrio, precisa da reeducação da marcha, né? Treinar ali, fazer com que o seu cérebro se acostuma de novo e reaprenda a andar normal, sem o dispositivo auxiliar, tá? Então a fisioterapia é imprescindível. Mas essas são dicas simples para você fazer em casa, para já ajudar a melhorar isso, né? A diminuir esse inchaço, a dor que é esperada, tá? Diminuir essas alterações que são esperadas no começo do pós-operatório. E se você passou ou vai passar pela cirurgia de LCA ou de meniscectomia, de retirada do menisco, eu preparei um e-book, um guia completo do que você deve ou não deve fazer em cada fase do pós-operatório, do começo até o fim, com essas condutas, com técnicas para te ajudar a aliviar o edema, a dor, a ganhar mobilidade, tá? A recuperar sua força. Lá tem exercícios práticos, né, explicados de como, né, fazer em casa, quais exercícios você pode fazer em casa para se recuperar. Também tem orientações para quando você pode voltar para academia, que exercício fazer, quando voltar para o esporte. Então é um guia completo. Para garantir, é só clicar no link do comentário fixado aqui. E se você passou por alguma outra cirurgia, ou vai passar, ou até mesmo vai passar pela cirurgia de LCA e quer um acompanhamento, né, um tratamento fisioterapêutico especializado com uma especialista, entre em contato, né, a gente deixa aqui nosso contato na descrição do vídeo, tá? E agende uma consulta comigo para eu te avaliar e para te acompanhar, tá bom? Além disso, a gente também aí tem a consultoria remota online, né? Para quem não mora aqui em São Paulo, não pode vir no meu consultório, mas quer se acompanhar, ter uma recuperação personalizada, pode entrar em contato também por esse número, né? Esse contato que está na descrição do vídeo, que eu posso te ajudar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos conteúdos, todas as nossas orientações sobre dor, lesão, pós-operatório. Curte esse vídeo e compartilha com quem está precisando saber disso. Um beijo, até a próxima!